Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz esteja sobre as nossas vidas. Eu quero saudar vocês num momento bem adverso, mas também quero dividir com vocês esse texto que está publicado acima, se consta no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. E algumas coisas me chamam a atenção para esse texto. Entre eles, perceber que Israel não fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Mais uma vez, Israel estava passando por uma oscilação espiritual e necessitava de um tratamento de Deus. O próprio Deus, o texto não vai dizer que Manoá e sua mulher oravam e pediam a Deus por um filho para que se cumprisse algo na vida deles, porque já que ela era estéril e ele, segundo o texto, não tinha filhos, né? Eles não estavam, segundo o texto, peticionando algo a Deus nesse propósito, mas o Senhor escolheu cumprir um propósito na vida de Manoá e na vida de sua mulher, através de um plano que veio dele próprio, o Senhor. E o texto vai dizer que Deus dá a Manoá, a mulher de Manoá, uma visão tremenda e fala que vai nascer um filho, e esse filho será Sansão, um libertador. Hoje nós vivemos perseguições adversas, diferentes das perseguições da época do povo judeu. Hoje, quem nos persegue não são os filisteus daquela terra, mas são pessoas levantadas com o mesmo propósito daqueles da Filícia. E nós olhamos esse texto e Manoá fica perplexo, mas ele compreende o chamado, compreende que era Deus falando com ele. O que nós devemos para esse tempo adverso, esse tempo difícil, é compreender que no projeto de Deus, no plano de Deus, há acima de tudo um propósito. Manoá entendeu o plano, o projeto, e Manoá principalmente compreendeu o propósito. Nós precisamos, para esse tempo difícil, esse tempo de estarmos longe, compreender que Deus tem um propósito no meio dele e que nós devemos nos aliançar com ele. E é sempre bom saber a quem a gente está trabalhando, a quem a gente está servindo. E Manoá vai perguntar para ter intimidade com esse anjo, que na verdade era o próprio Cristo, se anunciando na terra, porque o texto vai dizer que é o anjo do Senhor, e Manoá vai perguntar, mas me diz o teu nome. E o anjo vai falar para Manoá, para que tu perguntas o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Da mesma forma, Isaías vai falar a respeito de Jesus, que um filho vai se levantar e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Manoá estava lidando com o próprio Cristo nas suas pré-aparições do Antigo Testamento. E ele reconhece que ele está falando com o Senhor e o adora. Nasce um menino, cresce um menino, e o Espírito do Senhor, segundo diz capítulo 13, verso 25, vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Coisa tremenda. O menino sempre faz coisas tremendas. E lá no verso 14, lá no capítulo 14, verso 19, vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou dele, de tal maneira que desceu os ascalonitas, e ele matou 30 homens, tomou as suas vestes e deu aos que declararam o enigma. Sempre, em todas as vezes dos grandes triunfos de Sansão, você vai ver que o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Lá, num outro momento que o Espírito de Deus se apodera da vida de Sansão, é no 14, no verso 2, vai dizer que chegando ele às vinhas, de repente veio um leão rugindo e saiu-lhe ao encontro.
E aí no verso 6 do capítulo 14, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Lá no capítulo 15, no verso 4, no verso 14, vai dizer assim: e todo ele chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados. Perceba que Sansão, a todo tempo, a sua força não vem dos seus cabelos. A sua força veio do seu chamado, do propósito a qual ele foi chamado. A força de você estar de pé nesse dia adverso não vem de você. A força nesse momento de dificuldade não vem de você. A força vem do propósito, do chamado que Deus atribuiu a você. Então não esmoreçam, não se abata, porque Deus tem um propósito para você. Alguns vão dizer que Sansão morreu e de uma forma muito ruim, porque o texto vai dizer que Sansão, no último momento, o texto vai dizer lá no capítulo 16, no verso 20, na parte C, vai dizer que, assim, mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão, de uma forma muito triste, não reconheceu que Deus não era mais com ele. E toda vez que a gente não percebe que Deus está mais com a gente, a probabilidade de um problema, de uma queda, ela vem. E quando a gente dá conta, as coisas já aconteceram. Deus está dizendo para você, nesse dia de hoje, para que você tenha aguçado a sua sensibilidade e perceba o quanto Ele tem sido contigo, para que você não seja surpreendido no dia adverso e note que Deus não é mais com você. Deus é com aquele que o teme. E no final da história de Sansão, algumas pessoas vão dizer que Sansão morreu e provavelmente não foi salvo porque ele se matou. Ele foi chamado para um propósito. Eu não estou aqui defendendo, claro que não, de forma alguma, o suicídio. Mas não foi isso que aconteceu com Sansão. O que de fato aconteceu com Sansão é que ele compreendeu o propósito a qual foi chamado. E o texto vai dizer que ele é conduzido por um menino, o qual ele pede que o menino leve até as pilastras principais do templo de Dagon, aonde ele está sendo açoitado, aonde ele está sendo blasfemado, aonde ele está sendo caçoado, uns olhos furados, careca, sem perceber nada ao seu redor. Sansão vai até aquele lugar conduzido por um menino. O homem mais forte e poderoso agora se permite ser conduzido por um menino. Essa é a figura do Espírito. Esse menino é a figura do Espírito. Sansão se permite ser conduzido pelo menino. E aí ele faz uma oração que é a oração de Davi, que Davi fez quando cai. Senhor, só mais essa vez, enche-me do teu Espírito. Davi fala, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Sansão fala, enche-me do teu Espírito. E o texto vai dizer que Sansão lança aquelas colunas ao largo e morrem todos aqueles filisteus que estavam naquele estádio. E vai dizer que morreram mais os filisteus na morte de Sansão do que em toda a sua vida. Sansão foi chamado por um propósito: libertar o povo do cativeiro daqueles homens filisteus. E ele cumpriu isso. Entenda o seu propósito. Entenda o seu chamado. Deus quer te encher. Deus quer te fazer grande. Deus quer te fazer prosperar na terra da tua angústia no momento da sua dificuldade. Entenda isso, porque é o próprio Jesus que anuncia isso para você. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de afastamento. Aproxime-se do Senhor. Vamos viver cada vez mais
para a família, para a nossa casa principal, entendendo que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço. Fique com o Senhor.